Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aprendendo na vida de Pedro as oportunidades em que a gente viu as precipitações de Pedro e também aqueles momentos em que ele agiu na hora certa. Veremos também como ele teve o seu lugar importante dentro do colégio apostólico. Mas, querendo com isto, não destacar Pedro, destacar entre os 12 o apóstolo Pedro, mas mostrar que cada um teve o seu lugar importantíssimo. Assim é hoje. Quanta contenda, quanta briga que, infelizmente, existe no seio do cristianismo. Quando há lugar para todos, quando cada um tem o seu talento, recebeu o seu talento e pode desempenhar sem controvérsias, sem contenda, cada um seguindo aquele princípio que Paulo nos deixou, nos ensinou. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas como é difícil. Como nós, na nossa carne, perseguimos posições, perseguimos grandezas. Esta não é a vontade de Deus. Conforme a gente começou a ver no vídeo de ontem, aquela reunião em que o apóstolo Pedro foi convidado. Aliás, não convidado. Deus ordenou que ele fosse ali na casa de Cornélio. Ao mesmo tempo em que Deus ordenou que ele fosse, Deus falou com ele por mistérios, por revelação, porque foi em sua hora de oração. Ele entrou em transe, ele foi arrebatado em espírito, e ele viu, ele teve aquela visão esquisita, aquele lençol, algo parecido com um lençol, amarrado nas 4 pontas, e este lençol descia para ele. Isso aconteceu por 3 vezes. No seu interior tinham animais, quadrúpedes, répteis, enfim, vários tipos de animais, inclusive as aves do céu. E uma ordem que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro era, apesar de que estava já pertencendo à igreja,
apesar de que era um apóstolo, mas estava ainda tão preso, tão amarrado no judaísmo, que era a religião predominante na época. Ele respondeu taxativamente: não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. A gente aprende uma lição aqui. Você sabe, você já percebeu que nós somos tão presos a costumes, ainda mais se esses costumes vieram de nossos ancestrais. E se esses costumes têm o endosso de Deus, tem uma certa religiosidade, a gente se amarra, a gente se prende naquilo ali. E olha, para escaparmos de garras, de costumes religiosos, de ligações denominacionais, somente a libertação de Deus. A ordem era de Deus. Pedro, mata e come. Mas a ordem também era de Deus, lá no passado, que eles não deveriam comer coisa comum ou imunda, conforme se praticava, era praticado no judaísmo. Mas, por 3 vezes, aquele lençol com aqueles animais subia e descia. E a ordem: Pedro, mata e come. Ah, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. Note, ele estava como que a dizer: eu sou fiel aos meus princípios, eu sou puro. Ah, quantas vezes que nós temos determinadas purezas que elas nada têm a ver com a nossa mudança de vida, com a nossa mudança de caráter. É claro que a lição aqui era outra. Logo em seguida, ele ouviu o Espírito falando com ele. O próprio Deus dizendo: olha, não considere comum aquilo que Deus purificou. Deus não estava falando nada de comida. Deus estava falando de algo muito mais importante. Lembre que lá em Mateus 16, Jesus prometeu para o apóstolo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Olha, está chegando o momento em que ele estaria movimentando esta chave, uma destas chaves. E então, ele entenderia o que queria dizer aqueles animais. Deus disse: olha, vai chegar um grupo de homens aí, eles virão e vão te convidar para ir lá em Cesareia, na casa de Cornélio. Você não hesites, acompanhe eles. Olha, os animais aí. Sabe, Cornélio não era judeu. Cornélio, apesar de que era um homem de Deus, ele não tinha ouvido ainda nada
de Jesus. Cornélio era gentil. Para os judeus, mesmo aqueles pertencentes à Igreja de Cristo, jamais um judeu poderia se hospedar na casa de um gentil, isto é, de uma pessoa de outra nação. E o Cornélio, além de tudo, era italiano. Mas os homens chegaram. Os homens chegaram naquele mesmo dia e chegaram com o convite de Cornélio. E Deus disse que era para segui-los. Pedro os seguiu. E, interessante, quando Pedro ia chegando na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou. Cornélio ajoelhou-se diante de Pedro, também, né? Quem ia chegando na casa dele? Pedro, o homem da chave. Mas o homem da chave, das chaves do reino. Incrível. O mundo religioso é complexo. As pessoas se tornam servos, não de Deus. As pessoas se tornam servos de homens. Eu já vi homens beijar as mãos ou a mão de outro homem. Eu já vi tanta coisa infantil do reino espiritual. Aí está Cornélio ajoelhando-se diante de Pedro. Era alguém importante que ia chegar na sua casa. Será que Pedro aceitou aquele ato de reverência, aquele ato de adoração? Não, de jeito nenhum. Pedro se opôs, dizendo: levanta-te, porque eu sou homem como você. Adora a Deus, eu sou conservo com você, adoramos o mesmo Deus. Nada de reverência, nada de adoração. A gente vai parar aqui neste vídeo, mas aqui já uma lição. Pedro tinha realmente nas mãos as chaves do reino dos céus. Ele foi a Cornélio, ele foi na casa de um gentil pregar para gentios. Ele foi realmente abrir a porta. Ele abriu a porta aos gentios, mas a porta não de uma organização, não de uma denominação, a porta da graça salvadora. Mas a gente vai ver o complemento amanhã. Fiquemos, pois, na graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.